Dia a dia com a palavra. Eu me lembro que quando eu era garoto, na verdade pré-adolescente, né, quando conheci igreja evangélica, né, porque nasci num lar católico, as pessoas dessa igreja e o pastor incentivava muito que nós decorássemos versículos bíblicos. E decorar versículos tem um lado bom e talvez um lado não tão bom. O lado bom é óbvio, a gente aprende, né, memoriza textos da Bíblia Sagrada, isso é muito bom. Só que aquilo que a gente tem decorado, de repente começa a ser repetido, talvez sem a necessária noção do que estamos dizendo. Um dos versículos que as pessoas sabem geralmente de cor é esse que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A carta de Paulo até o capítulo 8 é uma defesa do apóstolo em relação à graça de Deus, à nossa justificação por graça e fé. E nesse capítulo 8, que é um capítulo maravilhoso da carta, Paulo fala da nossa relação com Deus, uma vez justificados. E se a gente for analisar esse versículo, a gente vai ver que ele é desafiador. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dizer esse versículo é um ato de fé muito desafiador. Porque nem sempre a gente entende que todas as coisas cooperam. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha que entender que aquele seu espinho na carne cooperava para o seu bem. As suas diversas prisões, os açoites que ele sofreu, tudo isso, de acordo com esse verso, cooperavam para o seu bem. Mais do que saber um versículo de cor, é importante perceber como a palavra de Deus desafia muitas vezes a nossa fé, as nossas posturas. Em tempos desafiadores, em tempos nos quais a gente olha para a sociedade e vê as coisas assim muito confusas, a gente deve voltar a essa palavra e com fé continuar crendo na providência de Deus. Não somos fantoches. A história tem a sua dinâmica, mas a providência de Deus está presente. E é por isso que a gente pode repetir, junto com o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o nosso Deus é absolutamente soberano. Que Ele nos abençoe.